E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para solucionar suas dúvidas sobre reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Como que eu faço isso? Aonde que eu coloco esse dinheiro? São algumas das perguntas que a gente vai responder hoje. Mas antes de eu responder, não se esquece de se inscrever no canal, ajudando a gente a continuar produzindo esse conteúdo aqui. E também ativa as notificações para ficar sempre alerta para qualquer novo conteúdo que a gente postar aqui. Lembrando que a gente tem vídeo novo toda segunda e sexta-feira ao meio-dia. Então as pessoas costumam perguntar o que é a tal da reserva de emergência. No último vídeo a gente comentou sobre por que algumas pessoas não investem. Falar nisso, se você não assistiu o último vídeo, eu vou deixar aqui do lado, linkado para você assistir por que eu não consigo investir e lá tirar todas as suas dúvidas. Ainda nessa vibe de por que não se consegue investir, a gente vai falar hoje sobre reserva de emergência. Muitas pessoas não investem porque acabam passando por algum imprevisto. E esses imprevistos acabam levando dinheiro que você não estava contando e você fica sem dinheiro no final do mês e diz: Paulo, eu não consegui investir esse mês porque o meu carro quebrou, porque eu tive um problema na minha casa, eu tive que fazer um conserto e o dinheiro que eu ia separar para investir acabou indo pelo ralo. Muito bem, é importante que a gente entenda que imprevistos sempre vão acontecer. Mês sim, mês não, às vezes 6 meses você não tem nenhum imprevisto, mas uma hora ou outra eles vão aparecer e vão dificultar as contas, dificultar o fechamento do balanço, do planejamento financeiro. Então é muito importante que você seja uma pessoa precavida e se antecipe a esses imprevistos. Como é que você faz isso? Através de uma reserva de emergência. O nome reserva de emergência não é à toa. O que é emergência, Paulo? É uma camisa na promoção que eu queria muito comprar e agora tá na promoção e eu pego esse dinheiro e compro? Não, isso não é emergência. Ah, Paulo, é para eu dar de entrada no imóvel. Isso também não é emergência. E por aí vai. Existem limites quanto ao que é ou não emergência. Ponto 1. É aquilo que você precisa resolver no momento, no ato. Ou coisas que dependem muito, que você depende muito delas, né? Do seu sustento, do seu trabalho. São coisas que você precisa resolver na hora. Exemplo, o seu carro quebrou, um problema na sua casa, um tratamento de saúde que você precisa fazer, ou até mesmo quando você perde o emprego. Você precisa se reorganizar. E para que isso aconteça, você precisa ter uma reserva de emergência. É uma porção de dinheiro separada, única e exclusivamente para essas situações emergenciais em que você vai precisar de um dinheiro para resolver essa situação. É importante que a gente entenda a diferença entre gastos fixos e gastos variáveis, para que assim a gente entenda melhor o conceito de reserva de emergência. Gastos fixos são aqueles, como o nome já diz, que você não tem como se livrar. Conta de luz, conta de água, aluguel ou eventualmente alguém que tenha o seu imóvel financiado precisa pagar a prestação do financiamento, escola, faculdade, gastos com deslocamento para o trabalho, tudo isso são gastos fixos que dificilmente você vai conseguir se livrar deles. Então eles precisam entrar no seu orçamento em um campo específico de gastos fixos. Ainda que você divida por categorias, mas você precisa deixar bem claro no seu planejamento aquilo que é um gasto fixo e aquilo que é um gasto variável. O gasto variável, o nome também já diz, são gastos que vão depender da sua rotina de consumo. Por exemplo, você pode ter em um mês gasto R$200 com saídas para comer fora. Mas no outro mês você começou uma dieta, você disse que não ia mais sair para comer besteiras, você definiu claramente o seu objetivo e você só gastou R$50. Esse gasto com saídas para comer fora foi um gasto que variou de R$200 para R$50. Então, gastos variáveis são aqueles em que você adapta a sua rotina de consumo. Muitos deles podem ser classificados como fixos ou variáveis a depender do consumidor. Para algumas pessoas, Netflix pode ser algo dispensável. Para outras, pode ser fundamental. Então, vai depender muito de como você delimita, mas seja muito consciente na hora de delimitar aquilo que é gasto fixo e aquilo que é gasto variável. Dentro desse contexto, a gente entende o que é a reserva de emergência. A reserva de emergência é, então, uma porção de dinheiro que irá cobrir gastos fixos por uma eventualidade em que você não possa bancar por esse
esse dinheiro. Exemplo, você perdeu o seu emprego ou você teve um gasto extremamente inesperado e emergencial e você precisa bancá-lo. Então a gente sempre sugere que as pessoas guardem uma quantidade de meses em relação ao seu gasto mensal. Gasto mensal não é igual a salário, até porque, visando a independência financeira, você nunca pode gastar 100% daquilo que você ganha. Porque se você gasta 100% do que você ganha, você não vai ter como investir, logo você não vai ter como ser independente financeiramente. Por isso a gente estima que esses gastos, eles fiquem na casa dos 60% a 70%, para que você consiga investir 30% daquilo que você ganha. É claro que cada realidade é diferente e você vai começar a delimitar essa faixa de investimento a partir de um valor que seja acessível para você. Muitas pessoas começam com 5%, com 10%, mas o ideal é que ao longo da caminhada nos investimentos, você busque cada vez mais alcançar uma meta de pelo menos 30% dos seus rendimentos direcionados para os investimentos. Então, se a gente usar essa proporção 30%, 70%, 70% seria o gasto mensal. E é esse valor que precisa entrar na conta da reserva de emergência. Então, dando um exemplo claro, uma pessoa que ganha R$1.000, ela precisaria, dentro dessa regra, guardar R$300 para o investimento e ela teria R$700 para o seu gasto fixo. Uma reserva de emergência consistiria então no valor de R$700 para cobrir o valor referente a um mês. Mas quanto tempo eu uso para definir a minha reserva de emergência? Isso vai depender de você, isso vai depender do seu vínculo de trabalho, isso vai depender da previsibilidade com que você vai continuar ou não nesse trabalho. Se você tem um trabalho estável, duradouro, que muito dificilmente você vai ser demitido, você pode diminuir a quantidade de meses dentro da reserva de emergência. Você pode fazer de 3 a 6 meses. O recomendado pelos especialistas é que você nunca tenha menos do que 3 meses na sua reserva de emergência. Então, o ideal para que você comece é com 3 meses de investimento em relação ao seu valor de gasto fixo. Quanto mais imprevisível é o seu vínculo, quanto mais imprevisível é o seu fluxo de caixa, então maior deve ser o período da reserva de emergência. Se você tem um emprego que você está inseguro, que a qualquer momento você pode ser demitido, é um contrato temporário, o ideal seria que você estendesse o período da reserva de emergência para 6 a 12 meses. Durante esse período de pandemia, nós vimos muitas pessoas alterando a consolidação da reserva de emergência. Muitas pessoas que acabaram estendendo esse período justamente devido à imprevisibilidade das coisas. Ninguém esperava que esse vírus ia surgir, ninguém esperava que a economia iria esfriar da forma que esfriou, ninguém esperava uma inflação crescente, uma taxa de juros crescente agora. Tudo isso mudou muito, esse comportamento do vírus tem modificado muito o mercado e a nossa rotina financeira. Por isso, muitas pessoas têm advogado a favor de espaçar o tempo de reserva de emergência. O fato que você tem que levar como lição é que é muito particular a definição de quanto tempo, mas o ideal é que não seja menos que 3 meses do seu gasto fixo. Onde colocar esse dinheiro, Paulo? Eu deixo parado na conta corrente? Eu coloco na conta poupança? Eu invisto em ações? O que eu faço com esse dinheiro? Muito bem, as características da reserva de emergência são, em primeiro lugar, você precisa ter o dinheiro de prontidão. Você precisa de liquidez. O nome para essa característica é liquidez, é a facilidade com que você obtém o dinheiro de volta de onde quer que ele esteja. Uma conta poupança, por exemplo, tem uma liquidez imediata. Você pode sacar ou transferir aquele dinheiro imediatamente, independente do dia da semana. Se você aloca esse dinheiro, por exemplo, no Tesouro Direto, você tem uma boa liquidez, mas uma liquidez que ainda depende, por exemplo, do horário comercial e de dias úteis. Então isso vai variar bastante. Mas o interessante é que você tenha a sua reserva de emergência em um local onde ele esteja prontamente disponível. A liquidez ela é extremamente importante para a reserva de emergência. Até porque imagina só, num feriado você tem um problema com o carro, você encontra somente uma oficina e o dinheiro está preso no fundo de ações com uma liquidez de D+30. Você vai receber o dinheiro 30 dias depois. É impossível. Então,
A liquidez é o fator mais importante da reserva de emergência. O segundo ponto que muitas pessoas têm dúvida é a respeito da rentabilidade. Paulo, onde eu coloco o meu investimento de reserva de emergência para que eu tenha uma boa rentabilidade, para que eu consiga ganhar dinheiro com essa reserva? Aqui nós temos que desfazer um equívoco. Não é interessante que a reserva de emergência tenha rentabilidade. É interessante que a reserva de emergência tenha liquidez. Como o nome diz, ela é um dinheiro que está separado para qualquer emergência que eventualmente surgir na sua vida, uma emergência financeira. Então é importante que esse dinheiro tenha liquidez, mas não é a coisa mais importante que ele tenha rentabilidade. Até porque a gente vai entender mais pra frente que quanto mais rentabilidade, também mais riscos. Então, se eu tenho um retorno maior, eu tenho um risco de perca, um risco de prejuízo maior. E tudo que eu não quero é perder dinheiro da minha reserva de emergência. Então eu preciso de um investimento seguro que me proporcione o mínimo de rentabilidade, especialmente reponha somente aquilo que eu perco com a inflação e que eu tenha muita liquidez. Então as opções que você tem são poupança, jamais. A poupança não devolve para você aquilo que a inflação tira de você. Por isso ela não é recomendada para alocar o valor da sua reserva de emergência, porque ao longo do tempo você vai perder dinheiro. Então é interessante que você use ferramentas já amplamente disponíveis hoje pela internet para que você possa fazer uma boa pesquisa e ali detectar o local ideal para você colocar o seu dinheiro. Geralmente temos recomendado que as pessoas coloquem em CDBs de liquidez diária imediata que rendam pelo menos 100% do CDI, assim como algumas outras contas digitais que são basicamente CDBs disfarçados, onde você coloca o dinheiro e o dinheiro parado na conta ele rende uma porcentagem do CDI. Sempre evite porcentagens inferiores a 100% do CDI. Todas as rentabilidades que retornam para você acima de 100% do CDI são viáveis para que você coloque ali a sua reserva de emergência, desde que ela tenha uma boa liquidez. Atente sempre para isso, uma vez que você pode precisar desse dinheiro em um final de semana ou feriado e você vai ter interesse em ter esse dinheiro disponível para que você possa usá-lo. Outras opções que temos são o Tesouro Selic, por exemplo, que no ano de 2020 perdeu todo o seu esplendor, porque naquela época a gente queria, os economistas queriam que a economia pudesse crescer um pouco mais. Nós estávamos vivendo o auge da pandemia, economia em retração e a taxa de juros foi caindo cada vez mais e chegou a ter rentabilidade negativa. Por isso muitas pessoas não colocaram sua reserva de emergência no Tesouro Selic. Para as pessoas que colocaram seu dinheiro lá no Tesouro Selic desde antes de 2020, isso não é um problema, desde que a pessoa não sacasse o dinheiro de uma vez dentro do ano de 2020, porque ela acabaria perdendo dinheiro. Mas se ela esperasse o vencimento do título, toda a rentabilidade seria então fornecida conforme o contrato de título. O fato é que hoje nós temos uma Selic bem mais alta e por conta disso o Tesouro Selic voltou a ser uma opção para as pessoas usarem como o local para aportar a sua reserva de emergência. É uma opção segura. Nós temos aqui o famoso risco soberano, que é o ser jurídico menos capaz de dar calote num país. Nós temos aqui a própria União. A União, ela é dentro das entidades jurídicas, aquela que menos tem capacidade de ficar endividada, uma vez que a União tem a máquina de imprimir dinheiro. Então, é pouco provável que o país deixe de pagar suas dívidas. Por isso, os títulos públicos, o Tesouro Direto, é tão seguro para depositar a sua reserva de emergência. Muito bem, hoje nós aprendemos sobre a reserva de emergência, aprendemos que ele é o valor do seu gasto mensal multiplicado por uma determinada quantidade de meses que você precisa definir com base na previsibilidade que você tem dos seus rendimentos e com base nisso guardar esse dinheiro para que eventualmente em uma circunstância emergencial você tenha capital para suprir esses gastos extras. Por que a reserva de emergência é tão importante? Porque se você começa a investir e não tem uma reserva de emergência, no primeiro imprevisto que surge você vai precisar sacar os seus investimentos, que muitas vezes podem estar no momento de alta volatilidade, perdendo capital, e você vai sair no prejuízo para cobrir uma situação emergencial que existiu. Então a reserva de emergência, ela é prioritária para que quando surjam esses imprevistos, você não se preocupe com os seus investimentos, que eles estejam a salvo e que você não conte com aquele dinheiro dentro do curto prazo, e sim com uma reserva que você separou justamente para essa situação. Espero que eu tenha solucionado suas dúvidas. Não se
se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos novos que a gente vai lançar aqui no canal. E até mais!